Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Genealogia e Genética em Foco. Hoje nós vamos falar sobre: será que meu sobrenome é judeu-sefardita? Você já conhece o Mundo DNA? O Mundo DNA é um laboratório digital especializado em análises genéticas de ancestralidade, busca parental, saúde e compatibilidade farmacológica. Você que já fez algum teste de DNA para ancestralidade, pode baixar os seus dados da empresa onde testou e fazer o upload na plataforma do Mundo DNA para conhecer o seu DNA muito mais a fundo. O seu teste de DNA não é completo sem a análise do Mundo DNA. Saiba mais em mundodna.com.br, uma empresa parceira do canal Genealogia e Genética em Foco. Olá pessoal, hoje nós vamos falar então sobre a questão da origem do sobrenome e do sobrenome sefardita, a questão de ter ou não ter o sobrenome de origem judaica sefardita. É uma dúvida que muita gente tem sobre o estudo genealógico. Será que olhando o sobrenome, simplesmente pelo seu sobrenome, dá para saber a origem da sua família? Bom, hoje nós estamos falando aqui sobre a origem da família com raiz judaica sefardita. Mas assim, isso pode ser abrangido para outras origens. É claro que tem alguns sobrenomes que são evidentes. A gente olha e o sobrenome ali já mostra exatamente, teoricamente, uma origem. Mas sempre é importante estudar a genealogia da sua família. Então já mais ou menos a rota deste vídeo de hoje é falar um pouco sobre o que de fato traz para você o conhecimento da origem da sua família, e como o objetivo aqui no canal é também e principalmente falar sobre ancestralidade judaica sefardita, porque eu, como descendente de judeus sefarditas, eu sigo exatamente a linha de falar sobre a origem a qual pertence grande parte da minha ancestralidade. Logo, vamos falar um pouco sobre se existe ou não sobrenome judaico-sefardita. Bom, inicialmente voltando no tempo, na história da Península Ibérica, no período da Inquisição, logo no início da Inquisição, os judeus foram obrigados a se converter ao cristianismo. Isso aí todo mundo já sabe, isso já foi tratado aqui no meu canal em vários vídeos, e outros canais têm falado sobre isso, e é amplamente reconhecido e conhecido pela população hoje, principalmente quem está estudando a genealogia e quem já conhece um pouco sobre a história dos judeus sefarditas sabe que sefardita vem da Península Ibérica, vem da palavra espanhol, então judeu espanhol, judeu da Península Ibérica, que os judeus sefarditas já estavam na Península Ibérica há pelo menos 1000 anos antes da Inquisição, em 1496 em Portugal, em 1492 na Espanha, quando foram expulsos, e pós isso tem uma história trágica de mais de 300 anos de perseguição, ok? Então a Inquisição não foi só os anos de 1592 e 1596, mas sim foram mais de 300 anos de perseguição e de sufocamento de uma cultura. Exatamente, foram séculos de perseguições. Bom, chegamos então à questão da origem dos judeus sefarditas pela via do sobrenome. Sobrenomes foram adotados de forma forçosa. Qual o sobrenome dos judeus sefarditas? Os mesmos sobrenomes que qualquer português ou espanhol, a depender do local onde vivia o judeu da Península Ibérica. Então,
ele teve que adotar um sobrenome utilizado pelos cristãos velhos, ou seja, pela população geral da Península Ibérica, ou seja, da Espanha ou de Portugal, a depender do local onde ele morava. Ou seja, se ele morava em Portugal, sobre a Inquisição portuguesa, ele teve que adotar sobrenomes de portugueses, de pessoas que viviam em Portugal há séculos. Sobrenomes esses de famílias católicas tradicionais. Espanhóis, a mesma questão. Moravam sobre o reino da Espanha. Quando a Inquisição iniciou lá, aconteceu a mesma questão. Teve que adotar sobrenome que fosse utilizado pelos cristãos que viviam naquela região. Assim nasceram os sobrenomes, a adoção de sobrenomes. Existem várias listas de sobrenomes, é claro. Eu não estou dizendo que os sobrenomes que foram escolhidos não são possíveis de ser identificados. São identificáveis, sim, porque ao estudar os autos de fé, ao estudar os processos da Inquisição, a gente vê que alguns sobrenomes se repetem e tem maior frequência entre judeus sefarditas, como o sobrenome Rodrigues, como o sobrenome Coelho, como o sobrenome Nunes. Então, são N o número de sobrenomes, são vários sobrenomes. Pereira, Arruda, Ferreira, Souza e assim por diante. E muitos sobrenomes que são frequentes na população geral de Portugal. Se falando em Inquisição portuguesa e se falando de origens no Brasil, porque a maior parte da população brasileira vai ter sobrenomes de portugueses, pelo processo de colonização e das famílias que se formaram no Brasil, advindas de Portugal. Agora, nós estamos aqui, atualmente, numa busca pela origem dos judeus sefarditas e do seu sobrenome. Qual era o seu sobrenome originário? Seu sobrenome originário, infelizmente, se perdeu na grande maioria dos casos, pois após a adoção do sobrenome católico, se perdeu o sobrenome judaico. Mas agora, podemos definir que apenas por olhar um sobrenome, ele já indica ser judeu sefardita? Ser de origem judaica sefardita? Não. Isso não é possível. Apenas de olhar o seu sobrenome, o meu sobrenome. Meu nome é Fernando Melo, tá? Você olha para o meu sobrenome Melo, Melo também foi escolhido por judeus sefarditas durante o processo do batismo forçado. Alguns escolheram esse sobrenome, não é tão famoso entre os cristãos novos, mas existe. Porém, será que é? Será que não é? Será que vem de uma família de cristãos novos? Será que não vem? O que você acha? Então, achar não se acha. Em genealogia não se acha nada. Em genealogia se encontra evidências, provas documentais e se transmite isso pela linhagem e pelo estudo da genealogia e da formação de uma árvore genealógica bem feita. O que é uma árvore genealógica bem feita? Você fica pensando. A árvore genealógica bem feita é uma árvore genealógica que tenha documentação suficiente para comprovar a ligação de cada geração até o ancestral que você pretende dizer que você descende dele. E comprovar, não só dizer, comprovar que você descende daquele ancestral, para que você possa realmente dizer, ó, esse ancestral é meu ancestral, você tem que comprovar isso por via documental, geração a geração, e quanto maior o número de documentos que possam reforçar a sua pesquisa, melhor é. 2, 3, 4 documentos por gerações, quanto mais documentação você tiver, melhor. Até chegar à origem da ancestralidade deste sobrenome. E daí sim poder dizer se ele é ou se ele não é de origem judaica sefardita ou de outra origem que você esteja pesquisando. Logo, não é possível dizer se o seu sobrenome é de origem judaica sefardita apenas você me falando o seu sobrenome. É preciso estudar, mesmo porque os sobrenomes que nós temos hoje, em pleno século XXI,
não corresponde, na maioria das vezes, na maioria esmagadora das vezes, aos sobrenomes dos nossos antepassados do período da Inquisição, lá do batismo forçado, lá no final do século XV e início do século XVI. Não existe como a gente afirmar uma origem só olhando um sobrenome pela sua grafia. É muito difícil. Há de se estudar para saber se aquela linhagem, se aquele sobrenome se perpetua pelo tempo, se ele se manteve pelos séculos e se ele tem um fundador inicial com aquele sobrenome que se usa hoje. Para terem uma ideia, eu tenho 25 anos de pesquisa genealógica, de documentação levantada sobre a minha ancestralidade. São mais de 900 ancestrais catalogados. E dentro de toda essa gama gigantesca de sobrenomes e de nomes de pessoas, só 2 se mantiveram por 500 anos. Que é o sobrenome que eu uso, Melo, e o sobrenome Bueno, que é do ramo da minha avó paterna, que também se manteve, e alguns primos ainda têm ele, já há 500 anos sendo utilizado esse sobrenome. Fora os outros, não. Então, o que eu posso dizer para vocês sobre se existe sobrenome de origem judaica sefardita? Existir, existe. Para comprovar, só estudando a sua genealogia de forma precisa. Os demais sobrenomes da família, a cada 200, 300 anos, quando muito, mudam, deixam de ser usados, porque casamentos vão sendo realizados e novos nomes vão sendo adotados. Novos sobrenomes vão sendo adotados. Com base em tudo que eu falei até agora, podemos concluir esse vídeo que, para ter certeza que seu sobrenome é de origem judaica sefardita, é necessário estudar a sua ancestralidade, ou seja, levantar a sua genealogia a partir de pesquisa documental. Sem isso, não é possível afirmar. Apenas ter leves impressões que podem estar certas ou erradas. Para se ter certeza, só fazendo a pesquisa genealógica documental e comprovando geração após geração. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Eu agradeço a atenção de vocês, um abraço e até o próximo.